Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Quem está feliz essa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus! Bom, para quem não me conhece, a maioria me conhece, mas eu vou me apresentar nessa noite. Meu nome é Sidney, sou esposo dessa levita linda que estava aqui, pai do Benjamin e da Estela. Sou um 12 com muito orgulho do pastor Elcio. Integrando na casa do Senhor, levita na casa do Senhor. Vem com muita honra, com muita alegria, que nessa noite estou aqui para trazer uma palavra poderosa ao meu e ao seu coração, amém? Gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Zacarias 9. Zacarias 9, amém? Aleluia! Quem achou, diga, eu sou luz. Eu sou luz. Guardar um pouquinho, né? Senhor, nessa noite tem uma palavra poderosa no meu e seu coração, uma palavra desatadora. Esse quinto dia, se eu não estou enganado, quinto dia dessa campanha maravilhosa, onde o Senhor ele já tem feito grandes feitos sobre a vida de cada um. Eu creio em nome do Senhor. Amém? Zacarias 9, versículo 11. Perdão, eu esqueci de avisar o versículo. A palavra do Senhor ela diz assim: quem não achou, me preste seus ouvidos, acompanhe aqui na tela. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Aleluia! Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Glória Amém? a Deus, Neste momento aleluia. pode se assentar, curva suas cabeças e orem comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, me entrega em tua presença, Senhor Jesus, ó Pai, como um instrumento em tuas mãos, Senhor Jesus, ó Pai. Como sempre te peço, Senhor Jesus, que neste momento, Senhor, não seja mais eu, Senhor Jesus, não seja mais as minhas palavras, Senhor Jesus, ó Pai, mas que sejam as palavras vindas diretamente do trono, Senhor Jesus, ao coração dos teus filhos, ó Pai. Que essa palavra, assim como falou comigo, Senhor Jesus, assim como rompeu o meu coração, ó Pai, que essa palavra, Senhor Jesus, entre no coração, Senhor Jesus, da tua igreja, Senhor, ó Pai. Apresenta a tua igreja, Senhor Jesus, e roga a ti, Senhor Jesus, que abra a mente, Senhor Jesus, abra os corações, ó Pai, para que a tua palavra seja recebida, ó Pai, e cravada, Senhor Jesus, ó Pai. E que possamos sair daqui nesta noite, Senhor Jesus, não como antes, ó Pai, mas desatados na tua presença, Senhor Jesus, porque eu creio que o Senhor tem o melhor para a tua igreja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. O Senhor ele trouxe essa palavra no meu coração já assim quando startou essa campanha, mas confesso para os irmãos que a palavra em si, o contexto dela mudou de uma tal maneira que, e eu estou aqui hoje realmente, irmão, se eu chorar, se eu parar aqui um pouquinho, não liguem não, amém? O Senhor hoje, Ele fez algo diferente comigo hoje. Eu tenho até que pedir perdão para ti e para o tio da minha esposa que estava em casa hoje, mas hoje era um dia que estava programado para eu trabalhar, para eu estar trabalhando, e isso mudou de uma hora para outra. Glória a Deus por isso. E o Senhor trouxe algo no meu coração hoje. Hoje eu fiquei fechado no quarto, as crianças pulando, batendo bateria, e o Senhor queria que eu ficasse no quarto hoje quietinho, e Ele foi ministrando no meu coração e foi trazendo o que Ele queria trazer nessa noite. Quando a pastora me chamou para ministrar para essa data, eu não sabia, mas o Senhor já sabia tudo o que iria acontecer. Amém? E esse dia foi diferente, e toda hora minha esposa entrava no quarto, vem cá, e mandava me chamar, e tudo bem, eu não sabia, e está tudo bem também, mas hoje foi diferente. Amém? O Senhor ele falou muito ao meu coração, e é uma palavra até pode-se dizer que curta,
mas eu espero de coração que ela fale com vocês. Então a gente está falando de Zacarias, e neste momento que nós lemos Zacarias, ele, um profeta do Senhor, ele está profetizando para um povo recém-liberto do exílio babilônico. E aquele povo, depois de tanto tempo exilado, tanto tempo opresso, né, naquele lugar, estava enfrentando um período de desânimo, um período talvez de insegurança. Mas o Senhor, ele levantou um profeta, o Senhor, ele levantou um homem para falar ao coração aquilo que Deus tinha. E o Senhor, ele tinha uma promessa de restauração sobre a vida daquele povo. Eu quero te dizer nessa noite que eu simplesmente não sou nada, mas eu estou aqui como boca do Senhor para dizer que nessa noite o Senhor, ele tem restauração para a sua vida. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração em cima do tema desatar é: Deus liberta, Deus restaura e Deus ativa. Amém? E hoje, nos dias de hoje, vivemos dias em que muitos, até como a irmã mencionou, vive preso espiritualmente, vive passando por situações espirituais, por muita opressão do mundo. Hoje o mundo, infelizmente, vem oprimindo. Se a gente não se atentar, se a gente deixar que isso nos vença, a gente vai se acuando, mas o Senhor, ele tem o melhor para a minha e a sua vida, ele tem uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Mas infelizmente muitos estão presos espiritualmente, emocionalmente, né, em algumas situações, e que acabam externando isso no seu dia a dia. Mas nesta noite, neste dia, o Senhor, ele quer nos desatar para que nós vivemos plenamente a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa autoridade que nós temos em nome do Senhor Jesus. Amém? Naquele tempo, o Senhor, ele levantou um profeta para falar com aquele povo, e nesse tempo, em momentos de desânimo, em momentos de às vezes fraqueza, porque nós somos humanos e nós sentimos, né, às vezes dor, sentimos tristeza, e o Senhor nessa campanha veio de uma maneira para mudar muito a minha vida, especialmente. E eu quero começar falando para vocês que Deus liberta. E eu quero falar para vocês que aliança gera libertação. Aliança gera libertação e o desatar do Espírito sobre a minha e sobre a sua vida. O texto que nós lemos começou falando: por causa do sangue da tua aliança. E eu quero começar te falando que Deus, ele não te desata, não me desata, não tira aquilo que nos prende, porque ele tem pena de mim e de você. Não é isso. Ele liberta, ele desata com base na aliança firmada pelo sangue de Jesus pelas nossas vidas. Antes, lá atrás, era o sangue dos animais que eram sacrificados, mas hoje eu e você somos libertos pelo sangue do Cordeiro que foi liberto através do sangue de Jesus, que nós somos desatados. E outra coisa que eu quero te falar: o ponto inicial, o ponto de partida não é a minha e a sua necessidade. O que começa o desatar não é você ter a necessidade, mas o que começa o desatar na sua vida é a lembrança da aliança que temos com Deus. Amados, não se esqueçam da aliança que vocês têm com Deus. Sem aliança não há base legal para que a libertação espiritual aconteça. Não há base legal para um desatar verdadeiro na minha e na sua vida se não for através da aliança com Deus. É o sangue do Senhor Jesus que rompe todas as acusações e legalidade sobre a minha e sobre a sua vida. Eu amo muito meu pastor, amo muito, eu sei que ele tem uma autoridade, meu Deus, tremenda. Mas na hora que eu estiver na minha guerra espiritual, na hora que eu estiver na oração, na hora que eu estiver com o meu joelho clamado, não é em nome do pastor Elcio, não é pela ajuda do pastor Elcio, não é. É através da oração dele, mas é pelo sangue de Jesus. É pela autoridade baseada na aliança que nós temos com Deus. É o sangue que ativa o direito
do reino sobre as nossas vidas. A cruz me deu esse direito e a cruz te deu esse direito, amém? Eu quero declarar nessa noite que nada pode te prender onde Deus já decretou liberdade sobre a sua vida. Não há palavra que o inimigo possa usar sobre a tua vida, estratégia que ele possa usar que vai te prender, se Deus já falou a expressão de liberdade sobre a sua vida. Nada pode mudar isso. Glória a Deus. É através da aliança. Lembram-se de Abraão, antigo Abrão, depois da aliança Abraão, desatado da infertilidade, da idolatria, por meio do que? Da aliança com Deus, do Pai de multidões. Através do que? Da aliança. Mefibosete, lá, largado, longe, isolado, no meio da vergonha, mas por causa de uma aliança que tinha entre Davi e Jonatas, o que aconteceu com ele? Ele foi resgatado, foi trazido de volta. Então não se esqueçam, é através da aliança. Então a libertação espiritual na minha e na sua vida, ela exige uma renovação e fidelidade com a aliança com Deus sobre as nossas vidas. Então nós não podemos viver como se nós fôssemos órfãos espirituais. Não, eu tenho um Pai, você tem um Pai todo poderoso sobre a sua vida. Então nessa noite, muda a sua percepção. Eu não sei Jesus, isso já está mudado em nome do Senhor Jesus. Mas coloque mais ainda na sua mente, você tem uma aliança ativa com Deus. E sabe o que isso muda na sua vida? Muda a sua postura em oração, muda a sua postura de adorador, muda a sua postura enquanto você estiver nas batalhas espirituais. A aliança com Deus te coloca no plumo, te coloca em lugar de vencedor, amém? Se você acredita, aplauda o nome do Senhor Jesus. O texto vai continuar nos dizendo que libertarei os teus cativos do poço em que não há água. Deus ele restaura. Deus te tira do poço sem água nessa noite, amém? Deus tem um desatar de alma sobre a sua vida nessa noite. O poço, o meu, agora nessa casa nem é tão fundo assim, tem bastante água, mas o da antiga casa ele era bem fundo. Nossa, não é fundo, mas é muito fundo, tinha pouquinho água. Em nome do Senhor Jesus, agora o Senhor nos colocou onde há abundância. Glória a Deus. Mas o poço, nesse contexto, ele vai nos representar uma prisão. Onde o poço, você tem muito espaço? Você não tem muito espaço, olha esse tamanho aqui, então dentro de um poço fica pequenininho. Então o poço aqui está representando uma prisão, talvez interior, onde não tem movimento, onde não tem movimentação, onde a água ela não flui, um poço seco, sem nutrição espiritual e sem visão. O que você consegue enxergar dentro de um poço? Quem já desceu no poço? Acho que poucos aqui desceram. Pensa Deus, você já desceu, né? Quem você enxerga? Só luz, um clarão, mas nada nítido. Eu já desci também, só pela misericórdia. Menino da cidade descendo num poço, entendeu? Mas amém. Mas esse poço aqui, ele está representando isso, uma prisão, e ainda sem água, ou seja, uma sequidão emocional, talvez uma depressão, uma angústia, em algumas pessoas, traumas que aconteceu lá atrás. E infelizmente, muitas das vezes esse poço sem água significa uma estagnação ministerial. Diga misericórdia. Falta de presença, falta de palavra, direção, falta de vida. Diga de novo, misericórdia. A palavra do Senhor diz que água é vida. E a palavra do Senhor, ela é água sobre as nossas vidas, é fonte de vida sobre as nossas vidas. E sem a água a gente não consegue sobreviver. E nós temos que ter inteligência e sabedoria e ter discernimento espiritual. Eu quero te falar algo. As armadilhas espirituais, elas são reais. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo, não. Ele não brinca e ele está há muito tempo, cada dia ele está se aprimorando mais. Ele não brinca em serviço, ele não vem para fazer um daninho qualquer, não, ele vem para acabar com tudo, para destruir tudo.
Nós temos que ter esse discernimento. Salmo 124:7 vai falar sobre, né, o pássaro do laço do passarinheiro. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. A Bíblia, ela vai nos dizer, ela vai nos ensinar, ela vai reconhecer a existência de laços espirituais, ciladas e estratégias que o inimigo coloca na minha e na sua vida. E se nós não temos lá o que nós falamos antes, a aliança com Deus, a proximidade com Deus, sabe o que acontece? A gente cai nesse laço. E esse laço, o inimigo usa na minha e na sua vida para prender, para nos prender, para, sabe, atrapalhar as nossas emoções. Porque se a gente não está bem emocionalmente, a primeira coisa que a gente quer fazer, sabe o que é? Parar tudo, desistir de tudo. Não é verdade? É só comigo? E o inimigo, ele usa desse laço, ele quer trabalhar dentro da nossa mente. Ele faz nós perdermos a vontade de estar na presença, a vontade de estar servindo. Ele nos tira do foco, que é Cristo Jesus. Ele mantém esse laço, se não se atentar, o cristão paralisado. Muitas das vezes ele até vai na igreja, ele até louva, bate palma, pula, dança, mas ele está paralisado. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor, ele não tem paralisação para a sua vida, ele tem um desatar, ele tem algo extraordinário sobre a sua vida. É isso que o Senhor, ele tem. Nessa noite Deus está visitando eu não sei o que passa no seu coração, na sua vida, mas eu quero te dizer que nessa noite Deus está visitando cada poço e está chamando para fora. Sabe aquele que parecia que estava esquecido? Ele está gritando: ei, vem para fora. Nessa noite, Davi lá atrás, ele foi esquecido lá no meio do pasto. Nem o pai dele lembrou dele. Mas o Senhor lembrou e o colocou como rei. Ele colocou no trono. Ele colocou uma coroa sobre a sua cabeça. José foi jogado no poço pelos seus próprios irmãos. Meu Deus, olha o que a gente está falando. Esquecido pelo pai, jogado no poço pelos irmãos. Mas Deus libertou e restaurou também a vida de José. Aleluia. Nessa noite o Senhor, ele tem restauração para mim e para a sua vida. Basta você crer, basta você querer alcançar, basta você querer a aliança com Deus. Eu quero falar de novo de aliança, porque a aliança, ela gera intimidade. E quando gera intimidade, se eu falar assim, em nome do Senhor Jesus, seja curado, vai ser curado. Se eu falar em nome do Senhor Jesus, que vai acontecer, vai acontecer. Jeremias foi jogado no poço por falar a verdade. Foi jogado lá no meio do pátio, dentro do poço lá, largado. Depois ele foi resgatado. O Senhor resgatou, tirou do poço. E nessa noite eu quero falar o que para você? Você precisa identificar o seu próprio poço nessa noite. E você precisa abrir os seus ouvidos e falar assim, ó, e ouvir assim, ó: filho, está chamando. Filho, vem para cá. Aleluia. Mas nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Qual é a área da sua vida que está seca hoje, parada, sem direção? Nós temos que renunciar às cadeias de alma, sabe? Ressentimentos, medos, traumas dentro de nós. Clame ao Senhor. Lembra de Jonas lá no fundo do mar, dentro da barriga do peixe? O que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Mesmo depois de ele ter errado, ter desviado do seu trajeto, mesmo assim ele clamou lá no fundo e o Senhor ouviu. O Senhor está falando nessa noite para você: clame, clame, clame até o céu te ouvir, porque Ele vai te ouvir e vai trazer um desafio sobre a sua vida. A palavra do Senhor, ela continua dizendo: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Essa fortaleza, antes de falar o que essa fortaleza representa, vamos imaginar aqui um cenário lá atrás, lá.
de guerra, no nome do Senhor Jesus, hoje não haverá mais guerra, a gente não vai conseguir mais saber como que é hoje, mas lá atrás, quando tinha muita guerra, no meio da guerra, no meio lá do campo, você acha que os soldados eles tinham às vezes tempo de beber água? Ele tinha tempo para comer, para dar uma descansada, para dar uma relaxada? Não, ele não tinha. Quando que ele tinha? Talvez, eu já vi algumas estratégias de guerra que eles trocam de lugar os soldados, um vem descansar, e nesse momento que ele volta para sua área segura, para sua fortaleza, ele consegue respirar, ele consegue se alimentar, ele consegue rapidamente ali fazer o que ele precisa. E neste momento, nesse contexto, eu quero dizer para você que essa fortaleza ela representa a identidade, a comunhão e o posicionamento espiritual com o Senhor. O Senhor está te falando nessa noite: voltai à fortaleza. Ele está te dizendo: volte ao lugar de oração. Volte ao lugar de intimidade. Volte ao lugar de fé. Porque nesta noite, Deus ele te reergue, ele te levanta, ele te tira do poço para algo maior. Glória a Deus. E nós falamos que Deus liberta com o desatar do Espírito através da aliança. Deus restaura o desatar de alma, Deus tira do poço. Sabe por quê? Porque Deus ele quer desatar o seu propósito. O Senhor ele quer desatar o seu propósito. Desatar não é simplesmente liberar, se libertar, não. Desatar é mais do que isso. Desatar é liberar, é ativar a pessoa, é ativar você, é me ativar para o meu e para o seu propósito com Deus. O desatar completo ele envolve ativação para o chamado. Ele traz ativação de dons sobre a sua vida. O desatar do Senhor ele desativa o seu propósito. Ei, o Senhor ele tem um propósito com a sua vida. Você não está, se você acha que é à toa que você está aqui essa noite, não é. O Senhor ele escolheu a dedo para te dizer: eu tenho um desatar de propósito na sua vida. Deus ele não vai desatar, ele não vai te libertar simplesmente para você falar: ai, nossa, está tudo bem, ai, está tudo certo agora. Não, Ele quer te desatar para te tirar lá do fundo, para te colocar de pé e para Ele te enviar, para que você liberte outras vidas, para que você desate outras vidas. É para isso que Ele quer te desatar nessa noite. Lembra de Ana? Ela estava atada, totalmente atada, estéril, humilhada, mas cheia de esperança no Senhor. E o que aconteceu? A vida dela foi desatada, foi transformada, e ela foi mãe de profeta, foi mãe de um homem que fez a diferença na terra. O Senhor hoje está tirando toda a esterilidade e está falando: ei, você vai ser mãe, você vai ser pai de multidões, porque por onde você passar você vai desatar vidas, você vai ser diferença onde você passar. Pedro estava atado depois que ele negou a Jesus. Ele estava lá com culpa, a culpa da negação. Ei, mas o Senhor não estava olhando isso, o Senhor estava olhando lá na frente. E Pedro foi desatado, e ele foi líder daquele tempo. Ele foi ativado como líder da igreja. E onde estava Pedro no Pentecoste? Estava lá. O Senhor ele quer desatar a sua vida para que você desate outras vidas. O Senhor não está fazendo isso, não age nas nossas vidas simplesmente por agir. Sabe o que nós temos que entender? Que o que acontece na nossa vida quando o Senhor ele opera é consequência. Sabe por quê? Porque o nosso propósito tem que ser exaltar e glorificar o nome do Senhor por onde quer que nós passamos. Glória a Deus. E aí eu te faço uma pergunta:
onde Deus quer te ativar nessa noite, aonde que você está precisando de ativação, em qual área que você será usado como voz profética para outras pessoas. E eu não estou perguntando quem vai ser, eu estou declarando que todos aqui serão vozes proféticas na mão do Senhor. Eu não estou falando que vai ser um ou outro, mas eu declaro em nome do Senhor Jesus que todos aqui presentes serão profetas do Senhor, desatados e desatadores por onde vai passar. Aleluia! E para finalizar, que meu tempo já foi embora, esse tempo. Lembra quando eu falei que é consequência? Quando você entende, quando você alinha, quando você tem entendimento de que você precisa resgatar a aliança com Deus, porque através disso Ele pode te tirar do poço e Ele pode ativar o seu propósito. O Senhor também Ele promete restituir a minha e a sua vida em dobro. A promessa de recompensa dobrada é o resultado, sabe do quê? De uma postura e perseverança e fé no meio da crise. Então, no meio da sua dificuldade, no meio da sua dor, a sua postura é o que vai definir o resultado final. E se você for fiel ao Senhor, se você não perder a sua fé e, diferente disso, clamar e buscar ao Senhor Jesus, Ele tem porção dobrada sobre a sua vida. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo, passou uma dor insuportável, mas quando o Senhor restituiu, Ele restituiu tudo em dobro, tudo o melhor. Paulo e Silas, presos na prisão, manteve a sua esperança e fé e foram restituídos, foram libertos através de um terremoto. O que eu quero dizer com isso? Se você se manter firme com fé no Senhor, o Senhor Ele vai operar o sobrenatural, nem que seja necessário fazer um terremoto aonde você estiver. O Senhor Ele vai te libertar, Ele vai te usar, amém? Aleluia! Talvez nessa noite você possa estar limitado por alguma dor, por algum sentimento, mas nunca perca o seu posicionamento de fé. Deus olha para você nessa noite e Ele está te dizendo: ei, por causa da minha promessa com você, eu estou te tirando deste lugar. Aleluia! Vou falar mais uma vez, através da promessa, e Ele não é homem para voltar atrás e para mentir. Através da minha promessa, por causa da minha aliança, eu vou te tirar deste lugar que você está e vou te colocar em um lugar de honra, desatados, mais uma vez, para desatar vidas. Aleluia! É isso que o Senhor Ele tem para mim e para a sua vida nessa noite, amém? Essa foi a palavra que o Senhor ela colocou no meu coração, mas eu queria pegar e, se eu conseguir, eu acho que eu vou conseguir, eu queria finalizar essa ministração com um testemunho, amém? Glória a Deus, aleluia. Esse é um testemunho conjunto com a minha esposa, e a maioria já conhece, né, alguns pedaços da história. A gente já falou aqui algumas vezes sobre. Hoje eu estava lá, a tia dela e o tio, nós estávamos lá hoje tomando um café e o Senhor, Ele, naquele momento, Ele falou: é por isso que hoje era o seu dia de ministrar. Porque quando a pastora falou para mim se eu podia ministrar nessa data, a minha vontade era de falar não, a minha vontade era de falar: mas Deus, o que eu vou falar lá em cima? Deus, o que né? Mas o Senhor, Ele já sabia de tudo que estava para acontecer. O Senhor, Ele já sabia dos seus planos. O Senhor já sabia do que estava preparado para a minha casa, amém? E aí então aqui estou eu hoje, e eu tenho certeza que Ele escolheu muito bem escolhido essa data, porque, como os irmãos sabem, eu vou tentar dar uma resumida para que todos possam entender. Lá atrás a gente comprou um carro, lá um carro muito, que a gente usava muito ele, inclusive para obra e tudo mais. E situações foram acontecendo e
dia a dia foi acontecendo e aconteceu que por várias vezes a gente quase perdeu este veículo. E por várias vezes o Senhor ele falou: não, você não vai perder, ele está aqui, ele é seu. E quando chegou uma vez que não tinha mais o que fazer, não tinha mais de onde tirar recurso, o Senhor, ele, de onde a gente nunca imaginava, ele falou: ó, aqui ó, a provisão, vai, o carro é seu. Só que passou os dias, os tempos, eu não lembro, eu sou péssimo com data, e a gente conseguiu acertar o que a gente precisava. Aí a maioria sabe, às vezes ele sofreu um acidente com o carro, e naquele momento eu falei: Deus, ela estava trabalhando para a obra, ela estava com o discípulo dentro do carro. Eu falei: Deus, se esse carro não for para ser nosso, fala para a gente, coloca no coração, mas não era isso. Só que a gente ficava sem entender. Poxa, estava com a discípula dentro do carro buscando da célula, e aí aconteceu e a gente tinha acabado de conseguir pagar, e aí o carro, graças a Deus, não aconteceu nada com a saúde, mas era um bem que o Senhor tinha colocado nas nossas mãos. Eu quero falar para você que muitas das vezes o Senhor ele vai permitir acontecer algumas coisas na nossa vida, mas é para nos ensinar, é para testificar e provar a nossa fé. Amém? Eu nem sei quanto tempo esse carro está parado, eu confesso, um ano que esse carro está parado. E aí ele judiou bastante do carro, né? Pegou lá a parte da frente, a coluna um pouco lá, ele deu uma amassada, mas aí meu cunhado ele disse: não, dá pra gente arrumar, ele até achou as peças e tudo mais. Só que aí a gente não tinha recurso para fazer isso, e aí a gente falou: não, vamos devolver, vamos negociar com o banco, vamos devolver, é a melhor saída. E aí foi umas 2, 3 vezes de tentativa para devolver esse carro, e eu vou te falar, não saía do lugar, não conseguia, porque esse carro ele estava no nome, ainda está, mas vai sair daqui a pouco no nome do meu padrasto. E eu fiquei com medo porque ele recebia aposentadoria, e aí como a gente falou que ia devolver, então a gente parou de acertar o veículo para poder fazer a devolução para o banco, e aí não saía, o papel ficava enrolado, não saía do lugar, e aí juntou-se as parcelas, e aí a gente não conseguia devolver, aí agora a gente não conseguia pagar. Eu falava: Deus, o que a gente vai fazer? E aí, para resumir, né, o carro está aí parado faz 1 ano. E aí, recentemente, a minha mãe, ela decidiu e conseguiu começar o processo para ela vender a casa onde eles estavam morando hoje, que era um desejo do coração dela. Eu quero te falar que quando o desatar do Senhor ele começar na sua vida, ele vai alcançar onde você não imagina, talvez distâncias de cidade, de lugar independente. Quem estiver ali com você, isso vai alcançar. Essa campanha, eu creio que ela foi um diferencial nas nossas vidas. Porque uma coisa que estava enrolada para minha mãe conseguir vender a casa, ela conseguiu. Conseguiu uma compradora, e estava tudo dando certo, estava tudo, né, tudo bacana, tudo bonito. A compradora já tinha dado uma parte um sinal para ela segurar a casa, né, e tudo mais. Isso 2 semanas atrás. E aí essa semana, na semana que se inicia, a semana da qual eu iria ministrar, eu começo a segunda-feira com a minha mãe desesperada, falando: filho, a mulher não vai mais comprar a casa por conta do carro, por conta que está no nome do Renato, e ela vai desistir da compra. Eu estava no meu serviço, eu entrei no desespero, eu falei: meu Deus, me atingir tudo bem, mas atingir a minha mãe. E ali eu não entendi o propósito que o Senhor ele tinha. E eu entrei em desespero, e eu já quis mandar mensagem para a pastora, muda o meu dia de ministrar, tira meu nome de lá. E eu fiquei desesperado, porque a casa ela podia entrar, o carro, a casa ela podia entrar lá para a resolução da dívida, né? Até esqueci a palavra que fala agora. E a mulher não queria mais. Os advogados aconselharam aquela mulher a não comprar mais a casa.
E aí a minha mãe me ligou para a Josi naquele dia, na segunda-feira, não consegui mais nem trabalhar, não conseguia mais nem fazer nada. Mas não era isso que o Senhor ele tinha para as nossas vidas. E a minha mãe falou assim: filha, a gente precisa resolver hoje. Eu falei: mãe, eu já tentei um monte de vezes, não conseguiu sair do lugar, a dívida era de 42 mil reais. Eu já tentei negociar, já tentei devolver, já tentei baixar e aí naquele momento de fraqueza eu falei: mãe, não dá, não tem como, não é possível, porque eu tentei vários dias seguidos e não dava. Mas naquele dia o Senhor ele já tinha algo preparado, ele já tinha o desatar pronto para as nossas vidas. E quando foi de manhã, ela tinha contato com a advocacia. E quando foi na parte da tarde, o valor tinha baixado de 42 mil para 21, depois de 21 para 15, e aí foi uma vitória, porque o valor já baixou absolutamente. Eu falei: glória a Deus, aleluia, vai dar tudo certo agora. Aí eu mandei uma piada, até uma mensagem sarcástica para ele. Eu falei: amor, agora é só arrumar os 15 mil. Ainda estava difícil, né? Mas o Senhor, quando Ele faz a obra por completo. Quando o Senhor ele desata na sua vida, não é só um pedacinho, não, Ele tira um nó por completo, amém? E aí, naquele momento, eu falei: mãe, vamos tentar negociar com os advogados, faz um papel assinado de que depois que ela acertar o valor da casa, a gente vai arcar. Como a gente ia arrumar esse dinheiro, não sei, né? E aí, graças a Deus, a mulher aceitou. E a compra ela foi concretizada. E aí eu tinha um boleto lá de 15 mil reais. Beleza. E aí a gente falou assim, né? Aí minha mãe falou assim: então vamos resolver. Estava lá com o boleto de 15 mil reais e o plano já estava assim. Aí eu falando com a minha mãe, falou: mãe, daqui a pouco vai ter o dissídio. Então esse valor que cair eu já deposito para a senhora. Vou pagando aos pouquinhos. E para quem sabe, para quem acompanha a minha vida e com a Josi, agora que infelizmente ela está tendo que, felizmente, em nome do Senhor Jesus, que ela está tendo que ficar em casa, ficou um pouco mais apertado. Eu já comecei a pensar: Senhor, como que vai ser? Mas amém, está dando certo, né? Amém, glória a Deus. Eu já falei para minha mãe, vou passando para você mês a mês o dissídio. No final do ano, quando cair o 13º, eu já deposito também para a senhora, eu já deixo tudo agendado e a gente vai acertar isso. Eu já estava feliz, porque o Senhor ele tinha, o primeiro milagre ele já tinha feito de 42 para 21, de 21 para 15. E aí, beleza, todo mundo feliz. E a minha mãe feliz, postou fotinha no cartório, assinando, estava tudo dando certo, né? E eu estava feliz já demais, eu já não sabia mais como agradecer ao Senhor. Só que o Senhor ele tinha mais sobre a minha vida, eu sobre a vida da Josi. E aí eu estava em casa na terça-feira à noite, depois da cela, com meu prato de batata e salada. Eu perdi o dia do monte, mas o propósito não parei. Estou firme em nome do Senhor Jesus. Eu estava lá com o meu prato de salada e batata. E aí eu estava trocando mensagem com a minha mãe. E aí ela ficou muito nervosa também na segunda-feira. Ela passou inclusive até mal. E aí eu mandei uma mensagem assim para ela. Eu falei: mãe, glória a Deus, hoje a senhora vai dormir tranquila, né? Aí ela respondeu, ela falou: nossa, o filho nem me fala. E eu lembro que naquele momento eu larguei o meu colher, larguei o meu garfo e falei: Senhor, eu creio em nome do Senhor Jesus. O meu dia de dormir tranquilo também estará chegando. Eu estava puxando ali para lembrar da memória. 20 minutos depois ela me liga novamente. E aí eu falei: ela vai me contar que já conseguiu comprar a casa dela, né? E aí ela chama a Ju, fala: estava ela, meu irmão e todo mundo junto. E aí ela fala: vocês estão me ouvindo? Eu falei: então ela diz assim: ó, tá tudo certo. E naquele momento o Espírito Santo ele já testificou na minha vida o que era. E aí eu já comecei a chorar, eu já não conseguia mais falar, não conseguia mais nada. E a Jo sem entender, tá tudo certo, no que eu chorando. E aí, sabe quando a palavra do Senhor fala que a gente não entende o trabalhar do Senhor? Quando o irmão recentemente começou a ir para a igreja também lá em Bragança, e
E essas coisas estão ajudando a testificar a vida do meu irmão e a afirmar ele na presença do Senhor. Hoje está ele, a mulher dele e as crianças frequentando a igreja, sério. E eles se juntaram para falar: está tudo certo, vocês não precisam estar mais nada. Para finalizar, naquele momento eu lembrei de um detalhe que aconteceu, porque o Senhor ele me fez relembrar de um detalhe. Quando nós mudamos de casa, e a gente foi puxar o carro para lá, todo quebrado e batido, eu falei para Deus, eu falei: olha, eu vou colocar ele aqui. Ela falou: não, porque eu vou ficar olhando para ele e vou ficar triste, porque ele vai estar lá e eu vou olhar ele quebrado. E aí a gente colocou ele atrás de uma árvore lá meio escondido, porque ele foi em casa, sabe? E aí o Senhor trouxe no coração dela: ei, vamos colocar ele na frente da garagem, porque aquilo que nós olhávamos que era de destruído, de acabado, agora o Senhor ele vai fazer nós olharmos para ele todos os dias, aleluia, coração, e todo parafuso que eu trocar aquele carro para uma AVC, glória ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor ele existe nas nossas vidas, eu sou grato ao Senhor. Então, para finalizar essa noite, eu quero dizer que se tem algo na sua vida preso ou aguentado nesta noite, está desamarrado na sua vida. Coloque-se de pé e eu agradeço. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor Jesus, meu Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelas Tuas maravilhas, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, que nesta noite, Senhor Jesus, nós sairemos daqui diferente, ó Pai, desatados, Senhor Jesus, ó Pai, com aliança renovada, Senhor Jesus, ó Pai, para simplesmente fazer aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Porque, Senhor Jesus, o Senhor opera nas nossas vidas, ó Pai, é para a Tua honra, é para a Tua glória, Senhor Jesus. E eu creio que cada um aqui nesta noite, Senhor Jesus, vai sair daqui desatado, Senhor Jesus. Cada passo por onde quer que eles andarem, Senhor Jesus, ó Pai, eles serão a diferença e desamarão outras vidas, Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado por este testemunho, Senhor Jesus, ó Pai. E é para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Jesus, que nós glorificamos, exaltamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia! Ele é a